Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé nesse momento, mais uma vez, e vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8, nós leremos até o final do capítulo. Atos, capítulo 6, versículos 8 a 15. O texto sagrado diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Senhor, nós te buscamos nesse momento, oferecemos-nos a nós mesmos a ti. Somos o culto que entregamos a ti nesta noite e pedimos que tu recebas o serviço que agora damos a ti com a Escritura Sagrada. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la de modo edificante, santificador, impactante, e fala com teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Meus irmãos, a passagem anterior contempla a instituição do diaconato. Esta passagem já foi visitada e revisitada, né? A decisão de eleger 7 homens qualificados para o ministério das mesas foi importante, primeiro em seus efeitos permanentes. A decisão instituiu um novo ofício na igreja, dedicado exclusivamente à assistência aos necessitados, e concentrou o ministério da palavra naqueles vocacionados ao seu exercício. Então, com isso se evitou distrações indevidas. Essa decisão foi também relevante para o momento histórico da igreja em Jerusalém, porque evitou aquela que poderia ter sido a primeira grande cisão da cristandade, uma cisão entre cristãos, judeus, hebreus e cristãos, judeus, helenistas. Isso poderia ter acontecido logo ali, no início, e a decisão acabou evitando que uma cisão dessa monta acontecesse. Mas, além disso, a decisão permitiu também que os apóstolos mesmo se dedicassem exclusivamente ao ministério da palavra. Os efeitos da decisão, positivíssimos, foram também destacados por Lucas no versículo 7 de Atos capítulo 6. Cresceram a palavra de Deus e também cresceu o número dos discípulos, né? Isso está em Atos, repito, capítulo 6, versículo 7.
Dentre os diáconos eleitos pela igreja, 2 receberam atenção especial por parte de Lucas: Estevão e Filipe. Estevão tem sua história iniciada em nossa passagem e concluída só no capítulo 7, ali com seu martírio. O martírio desse diácono foi, digamos, o epicentro de uma nova onda de perseguição que culminou na dispersão de crentes por diversas regiões, primeiro na Judéia e Samaria, em Samaria, onde um outro diácono, o Filipe, atuou como evangelista, e depois por outras plagas fora da Palestina, a exemplo de Antioquia, igreja que se tornaria o centro das missões paulinas, uma igreja importantíssima para o Novo Testamento. Mas essas histórias serão observadas em um momento posterior. Por ora e hoje, eu quero realmente me voltar com os meus irmãos para o início da história de Estevão, esse texto aqui que li, sem o fazer, senão depois de 2 observações importantes ainda sobre diaconia e diaconato. Preste atenção. Vou abrir um parêntese agora. Antes de voltar para o nosso texto, 2 observações importantes sobre diaconia e diaconato. A primeira é no sentido de que a diaconia foi exercida pelos apóstolos não apenas no contexto da igreja pós-Pentecostes, mas mesmo nos dias do ministério terreno de Jesus, já havia ali uma diaconia exercida constantemente. Quem me fez alertar para que eu advertisse os irmãos sobre isso foi o pastor Ed Cleiton. Terminada a mensagem no momento anterior, ele citou para mim textos importantes que nos fazem concluir exatamente isso. Então, não é apenas que no contexto da igreja jerusalemita pós-Pentecostes, os apóstolos tomaram para si, a princípio, o encargo de distribuir os donativos entre os necessitados. É que isto começou a acontecer ainda no ministério terreno de Jesus. Ao ler os evangelhos, nós vemos Jesus constantemente se compadecendo dos necessitados. E em 2 ocasiões, esses textos foram citados para mim pelo pastor Ed Cleiton domingo passado, em 2 ocasiões Jesus multiplicou pães e peixes para não deixar as multidões que o seguiam à míngua de alimentos, expostas à fome. Isto, além de outras razões, a misericórdia de Jesus é exposta daquela maneira. Mas não só. O que havia na missão de Jesus e seus discípulos mais próximos era uma constante atividade de cuidados com os pobres. E nós podemos ver isso pelo menos a partir de 2 textos. Apenas ouça. Em João, capítulo 12, nós temos passagem que narra a unção de Jesus por Maria de Betânia. Naquela ocasião, Maria tomou uma quantidade de nardo puro, ungiu os pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos, o aroma do bálsamo encheu toda a casa, e Judas Iscariotes questionou a razão pela qual aquele perfume não teria sido vendido por 300 denários, o valor de um trabalhador de 1 ano. Muito dinheiro. Judas Iscariotes, então, questionou naquele momento, por que não um valor de 300 denários para serem distribuídos aos pobres? Só posteriormente, se descobriu que a verdadeira intenção de Judas não era dar aos pobres coisa nenhuma. A verdadeira intenção era retirar da bolsa para si. João faz este comentário. Era ladrão, porque era ladrão. Nós percebemos que a atitude de Judas não sofreu assim, digamos, uma imediata repressão, nem causou estranheza, por ser aquele tipo de coisa parte normal do que se fazia com a bolsa de Jesus e seus discípulos. Jesus não permitiu
que Maria fosse interrompida em seu gesto somente por uma razão. Ele disse: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, olha qual é a minha conclusão. O questionamento de Judas não foi reprimido no momento. A descoberta sobre quais as pretensões verdadeiras de Judas vieram posteriormente. A conclusão aqui, a princípio, é no sentido de que Jesus não retira a importância da diaconia. E exatamente por isso ele diz ao contrário. Ele afirma que não faltarão oportunidades. Então, para mim, esse é um texto relevante. Tem um outro texto que está em João capítulo 13. João registrou também que na ceia do cenáculo, na última Páscoa, Judas mais uma vez, se retirou para cumprir o propósito com que Satanás o tinha enchido. Em João nós não temos casos de possessões demoníacas. A única possessão demoníaca que ocorre no Evangelho de João é a de Judas. Satanás entrou em Judas no momento do cenáculo. O controlou com um desejo inescapável de dar vazão ao seu pecado. Esta é a possessão demoníaca do Evangelho de João. Então, João se retirou para cumprir esse propósito satânico, mas todos acharam a saída de Judas natural. Porque Judas era quem trazia a bolsa, diz o texto. Pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então veja, Judas sai no meio do cenáculo, ninguém acha aquilo estranho, porque chegou-se a uma conclusão naquele momento que Judas estaria cumprindo algum tipo de missão de caridade ordenada por Jesus mesmo. Então aqui também se vê que a diaconia era parte das atividades habituais de Jesus. Atividades realizadas a partir da bolsa, da missão, que era administrada por Judas. O meu ponto é o seguinte: para os apóstolos, a realização da diaconia assistencial antes da instituição do diaconato era normal. Por que os apóstolos tomaram para si a tarefa de distribuir donativos entre os pobres? Porque eles já tinham feito isso com Jesus, ao longo do ministério terreno de Jesus. Quero saber se vocês me entenderam nesse ponto, sim ou não? Sim ou não, gente? A minha segunda observação, uma observação que julgo importante, antes de nós prosseguirmos com o nosso texto, pretende apenas ressaltar que o alvo do diaconato é o atendimento das necessidades. Isto acontece em Atos capítulo 2, versículo 45. E o atendimento dos necessitados, dos carentes, dos pobres. Um termo que acontece também em Atos capítulo 4, versículo 34. De novo, ressaltando, a diaconia deve cuidar dos carentes, dos necessitados, mas não pode dar conta dos desorganizados. A diaconia não existe para isso. A diaconia não existe para dar conta dos desordenados. A diaconia não está a serviço daqueles aos quais falta senso de prioridade. Aqueles que não possuem capacidade de avaliação da importância das coisas. Então, atenção. Diácono e diaconisa, parece que nós só temos dois aqui hoje. Acho que sim. A diaconia existe para cuidar dos pobres, dos carentes, dos necessitados. Estou usando um termo, tentando traduzir um termo de Lucas. Não é para dar conta dos desorganizados, dos desordenados.
Vejam se é justo que nós nos ajuntemos aqui para acudir pessoas que têm um carro luxuoso, têm uma casa na praia, mas que não pagam um plano de saúde para o filho. Vocês sabiam que nós já fizemos isso aqui? Gente com casa na praia, com carro luxuoso, o filho se acidentou, ficou lá no corredor do hospital regional. A igreja se mobilizou para cuidar do menino, para que o menino tivesse uma condição melhor de tratamento. E sabem de uma coisa, meus irmãos, na minha matemática, essa conta, a princípio, não fecha. Eu precisaria, para entender situações como essa, de uma explicação mais minuciosa. A princípio, eu não entendo. Porque não se admite que se gaste com coisas secundárias quando as prioridades de primeira grandeza ainda nem sequer foram supridas. Quero saber se vocês estão me entendendo. Sim ou não? Imaginemos uma outra situação hipotética. Acho que nunca aconteceu. Alguém vai para a praia, passa o fim de semana na praia, gasta o orçamento à exaustão, esgota o orçamento, mais do que isso, extrapola o orçamento, passa algumas contas no cartão de crédito. Quando chega, precisa de um médico. Não tem dinheiro para um exame, porque no fim de semana anterior esgotou, exauriu, levou o orçamento, que já é curto, exaustão. O orçamento não aguenta. Isso está errado. Isso está errado. Então, prestem atenção à orientação, que tenho certeza que é a orientação da palavra de Deus. Primeiro, a gente não pode gastar tudo que tem só com a gente. Vocês me ouviram bem? Sim ou não? A gente não pode gastar tudo que a gente tem só com a gente. Porque dessa maneira nós não cumprimos o 8º mandamento. O que o 8º mandamento diz? Vocês sabem? Não furtarás. Como é que a gente cumpre o 8º mandamento? Não é apenas não tomando para si aquilo que pertence ao outro. A gente cumpre positivamente o 8º mandamento quando nós tomamos do que é nosso para acudir à necessidade de alguém. E é claro que a gente não cumpre o 8º mandamento tomando daquilo que é do outro para ajudar outros numa espécie de atitude Robin Hoodiana. É mais ou menos como, alguém já disse, fazia aceno com o chapéu do outro. Fazer caridade com o donativo do outro. A gente só cumpre o 8º mandamento quando a gente toma daquilo que é nosso, próprio. E é por isso que a gente não pode esgotar o orçamento. No antigo Israel, aqueles que possuíam a sua propriedade, a sua herdade, não poderiam catar a sua lavoura até a exaustão, nem apanhar as espigas que iam caindo dos feixes, para que os pobres tivessem a oportunidade de ter acesso a esta sobra, a este excedente. Nós não podemos viver sem o excedente que esteja à disposição do necessitado. Paulo
disse isso aos presbíteros de Éfeso, eu vou ler de novo esse texto para os meus irmãos. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo está dizendo, eu trabalhei para sustentar a mim, mas não só para sustentar a mim. Eu trabalhei também para sustentar aqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nesse mesmo sentido, Paulo escreveu aos Efésios agora. Primeiro aos presbíteros de Éfeso, agora aos Efésios. Ele disse, aquele que furtava, não furte mais. Veja, não viole, não afronte o 8º mandamento furtando. Cumpra o 8º mandamento não furtando. Mas não só. Ele continuou dizendo assim, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele está dizendo, é assim que a gente cumpre o 8º mandamento, ou não furtarás, é cumprido negativamente quando a gente não toma daquilo que é do outro para si. Mas também ele precisa ser cumprido positivamente, quando nós pegamos daquilo que é nosso, que foi ganho com o suor do nosso rosto, e repartimos com aquele que precisa mais do que nós. Vocês entendem que esta é uma orientação da palavra de Deus, sim ou não? Então, a primeira orientação é essa. A gente não pode gastar tudo que a gente tem só com a gente. A segunda orientação, que emerge evidentemente da palavra de Deus, segundo penso, é que além da gente não poder gastar tudo que tem só com a gente não pode gastar tudo que tem e levar o orçamento à exaustão, porque acontecerá que virão dias, e esses dias sempre vêm, que carecerão de uma reserva. Útil para uma situação inesperada. Às vezes nossa, às vezes de alguém da nossa família, e às vezes de alguém da nossa igreja. Nós mesmos precisamos de uma reserva, porque pode ser que voltando da praia, tenhamos conseguido lá uma bactéria, e quando volta precisa de médico. Gastou dinheiro para adquirir lá uma bactéria, e não tem dinheiro quando chega em casa para resolver, para matar a bactéria. Esses dias inesperados, nós chamamos de inesperados porque nós não sabemos exatamente o dia e a hora em que eles chegam, mas eles sempre chegam. Vocês sabiam que eles sempre chegam? Ah, dias inesperados. Por que não os esperamos? Eles sempre vêm. Enquanto isso, enquanto nós cuidamos do nosso orçamento, enquanto nós não exaurimos, não esgotamos o orçamento, enquanto nós deixamos reserva para aqueles dias inesperados, a diaconia cuida dos pobres, dos carentes, e mais, diácono e diaconisa. Os meus irmãos precisam de uma sabedoria redobrada, porque muita vez, quem mais precisa é quem menos pede. Olha quanta sabedoria os meus irmãos não carecem. Porque não é apenas aguardar pedidos,
Porque há aqueles que são realmente carentes, são realmente pobres, estão passando aqui entre nós necessidade real, que se não houver uma espécie de busca ativa, eles não serão encontrados. E a diaconia não vai estar a serviço dos pobres, dos carentes e dos necessitados, vai estar a serviço dos desordenados, dos desorganizados, dos descomprometidos, daqueles aos quais falta senso de responsabilidade. Pronto. Eu terminei o que tinha para dizer sobre diácono e sobre diaconia. Amém, gente? Vocês não estão chateados comigo, não, né? Não estão, por conta disso, chateados comigo, não é? Que bom. Muito bem. Ditas estas coisas, eu fecho o meu parêntese e nós vamos nos voltar agora para o texto. Nós queremos ver aqui as qualidades e realizações de Estevão, as acusações que pesaram contra ele perante o Sinédrio, e um detalhe espetacular que Lucas nos fornece de sua aparência. Me parece que tem um fenômeno estranho acontecendo aqui na nossa passagem, nós vamos fazer breves comentários a respeito. Vamos juntos? Vamos juntos. As qualidades e feitos de Estevão. Eu estou dedicado aos versículos 8 a 10 a partir de agora. Eu estou em Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Mas atenção para isso, porque Estevão, eu relembro aos meus irmãos, foi um dos diáconos eleitos pela igreja de Jerusalém. Eu disse para vocês que a igreja foi chamada não apenas para eleger diáconos, a igreja foi chamada para instituir novo ofício. Os apóstolos não levaram as coisas prontas. Eles deram uma palavra e a igreja opinou a partir da palavra dos apóstolos. A igreja inteira é chamada não apenas para eleger diáconos. A igreja é chamada para instituir um novo ofício, um ofício permanente. Então Estevão foi um dos diáconos eleitos pela igreja de Jerusalém e ele se encaixava, segundo Lucas, nas qualificações exigidas lá no versículo 3 do capítulo 6. Estevão, já pode-se dizer, era um homem de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria. Em Atos capítulo 6, versículo 5, Lucas ainda acrescenta que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vai me acompanhando, por favor. Estevão era um homem cheio de fé. E o que Lucas quer dizer com isso é que ele era um homem com plena certeza da natureza e dos resultados da obra salvadora de Jesus e de ser ele mesmo beneficiário desta obra. Cheio do Espírito? Estevão era cheio do Espírito. Ele era um homem influenciado, um homem controlado pelo Espírito Santo, um homem que estava sempre pronto e sempre, ao longo de sua vida, exibindo as marcas da espiritualidade cristã, capaz de um estilo de vida marcado por uma piedade insuspeita. Ditas estas coisas, Lucas volta a falar das qualidades de Estevão no versículo 8. E agora sim nós estamos em nosso texto, não é? Atos capítulo 6, versículo 8. E agora Lucas vai acrescentar ainda que ele era homem cheio de graça e poder. Como também, lá no versículo 10, nós vamos aprender que ele era homem de uma sabedoria irresistível. Graça, meus irmãos, é a fonte das qualidades, das qualificações e dos feitos de Estevão. Tudo quanto Estevão foi, se tornou e fez, se deve à graça de Deus operante nele. Nada daquilo vinha do próprio Estevão. Aquilo se deve à graça. Isso é verdade no que diz respeito ao poder com que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, lá no versículo 8. E a sabedoria com que ele explicava o Evangelho
com aqueles que discutiam com ele, não é? Com argumentações irresistíveis nos versículos 9 e 10. É evidente que não se espera de diáconos e diaconisas que apenas distribuam alimentos entre os necessitados. Esse não foi o caso, por exemplo, de Estevão, também não foi de Filipe. Quanto a Estevão, nós ficamos sabendo que ele era parte de um grupo que deve ter sido seletíssimo, que operava prodígios e sinais. Um grupo além do colégio apostólico que operava prodígios e sinais. Além disso, Estevão era um poderoso evangelista, tanto que judeus, e me parece que o texto nos diz que nós temos gente de 2 sinagogas. Pela forma como a nossa versão em português dá a entender que havia uma sinagoga chamada dos libertos, você pode me acompanhar ali no versículo 9, e que essa sinagoga chamada dos libertos tinha sirineus, alexandrino, gente da Cilícia, gente da Ásia, não é? É uma possibilidade, me parece que esta foi a opção do nosso tradutor. Mas é possível que Lucas tenha falado de 2 sinagogas, ou de gente provinda de 2 sinagogas. A sinagoga dos libertos, sirineus e alexandrinos, e a sinagoga dos da Cilícia e da Ásia. Parece que a construção de Lucas favorece essa ideia, que nós temos gente de 2 sinagogas de Jerusalém que constantemente discutiam com Estevão. Começaram a discutir com ele, segundo o versículo 9, sem, no entanto, segundo o versículo 10, poder resistir-lhe à sabedoria e ao espírito. Um detalhe adicional da passagem é a menção a pessoas da Cilícia nessa discussão com Estevão. Lembrando aos meus irmãos que Paulo era natural de Tarso da Cilícia. Isso ocorre 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 21, 39 e 22, versículo 3. Uma região, uma cidade que está ali localizada na atual Turquia. E como nós sabemos que Paulo esteve no martírio de Estevão, está em Atos capítulo 7, versículo 58, não é impossível que Paulo tivesse tido algum tipo de contato com Estevão, que Paulo, quem sabe, fosse até parte destes da Cilícia, que faziam parte de uma destas sinagogas e que estivesse aqui discutindo com Estevão nessa ocasião. Não é possível afirmar, mas é possível conjecturar. Se foi esse o caso, Estevão deve ter causado uma impressão inesquecível no então perseguidor. Mas seja como for, Estevão era invencível na argumentação, meus irmãos. Invencível na argumentação. Agora, tudo não era apenas uma questão de eloquência, uma questão de capacidade retórica, de domínio da arte do convencimento e da argumentação. Os sofistas da Grécia exibiriam essas mesmas qualificações. Eles eram hábeis na retórica, na oratória, capazes de convencer sobre quase qualquer coisa. Aqui está exatamente o sentido de sofisma. Uma capacidade de convencimento de quase qualquer coisa, mas não é exatamente isso que acontece com Estevão. O que nós temos aqui é a unção do mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré e que foi prometida por Jesus de Nazaré. Apenas ouça o que está em Lucas 21, versículos 14 e 15. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus prometeu que daria aos seus discípulos uma capacidade tal, uma unção tal, um poder tal do Espírito de Deus para pregar o Evangelho, que eles seriam capazes de convencer, ou de discutir, ou de argumentar irresistivelmente. Como resultado desta participação e assistência poderosas do Espírito, Estevão conseguiu oferecer, nós imaginamos, provas da sua fé, a ponto de calar os opositores. Me parece que é isso que nós temos nos versículos 8, 9 e 10.
qualificações e feitos de Estevão, um daqueles 7 diáconos eleitos pela igreja de Jerusalém. Vocês estão comigo? Em segundo lugar, nos versículos 11 a 14, nós temos aqui as acusações contra Estevão. Vencidas todas as argumentações em contrário, os opositores lançaram mão de outras estratégias. Eles lançaram mão de falsos testemunhos, de agitação popular e terminaram com violência. As coisas começaram na argumentação, mas Estevão falava de modo invencível, irresistível. Sua capacidade de argumentação era poderosíssima. E aí, não podendo discutir, convencer Estevão, e então eles lançaram mão de outros artifícios, falsos testemunhos, agitação popular e violência. O versículo 11 fala de homens sendo subornados para dizerem que ouviram Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Estão me acompanhando? Versículo 11. Estevão teria, segundo esse falso testemunho, rebelado-se contra a lei de Moisés e questionado os atributos de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, teria cometido blasfêmia, sacrilégio. A mentira foi espalhada à exaustão a ponto de o povo e os membros do Sinédrio se voltarem contra Estevão também. Versículo 12, primeira parte, diz que sublevaram o povo, os anciãos e os escribas. E por fim, agora contando com o apoio popular e das autoridades, tomaram o diácono com violência e o conduziram à força perante o Sinédrio. Isso está no versículo 12. Segunda parte, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Perante o Sinédrio, as testemunhas começaram a depor contra Estevão. Falaram as testemunhas de acusação contra Estevão, dizendo, segundo o versículo 13, que ele não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Preste atenção nisso, por favor, porque Lucas diz que as testemunhas são falsas. Mas sabem de uma coisa? Estas testemunhas, elas são falsas no pior sentido da palavra. Porque essas testemunhas são falsas não exatamente porque Estevão não tivesse tocado nesses assuntos, não tivesse feito comentários sobre a lei e sobre o templo. Mas essas testemunhas são especialmente falsas, são perigosamente falsas por terem desvirtuado o sentido das palavras do diácono. Sim, é possível que Estevão tenha dito que as leis cerimoniais perderam a razão de ser. As leis cerimoniais perderam a razão de ser porque Deus as pôs como um tipo de sacrifício de Jesus. E uma vez realizado o sacrifício de Jesus, elas todas aquelas leis cerimoniais foram tornadas obsoletas. E longe disso ser um discurso contra a lei. Se Estevão assim o disse, ele apenas confirmou a importância da lei, a veracidade da lei, a origem divina da lei, o cumprimento cabal da lei na pessoa de Jesus Cristo. É também possível que Estevão tenha afirmado que o templo de Jerusalém, o lugar santo, também tenha cumprido o seu propósito, com o seu propósito esgotado. É possível que Estevão, de fato, tenha dito exatamente isto. O templo, como lugar de encontro com Deus, perdeu a razão de ser. Ocorre, meus irmãos, que a partir da cruz, o Senhor Jesus passaria a ser o templo. Jesus, morto e ressurreto, passaria a ser o lugar de comunhão entre Deus e seu povo. Além disso, Estevão pode também ter dito que o templo se tornara obsoleto porque os crentes é que seriam doravante o templo de Deus, o lugar onde Deus é adorado. Informação que nós encontramos em diversos lugares no Novo Testamento, e que os crentes é que seriam as pedras vivas que juntas fazem o templo, onde se faz sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus. Vocês sabem que eu estou citando 1 de Pedro, não é? Capítulo 2, a partir do versículo 4.
Mas isto também é coisa muito diversa de falar contra o santo lugar. Pelo contrário, a importância do santo lugar avulta, na medida em que, de fato, se percebe que aquele lugar foi projetado por Deus para ser uma figura, para cumprir-se cabalmente no ministério, na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Mas não só. Versículo 14 também diz que as falsas testemunhas também disseram que ouviram Estevão dizer que Jesus destruiria o templo de Jerusalém e mudaria os costumes que Moisés nos deu. Vejam comigo no versículo 14, né? Quanto aos costumes que Moisés nos deu, a referência pode ser a obsolescência da lei cerimonial. Como já observei, de fato, Estevão pode ter dito, todo aquele conjunto de cerimônias era uma figura, uma sombra de realidades maiores e, sabem de uma coisa? Estevão pode ter dito, aquelas cerimônias todas perderam a razão de ser porque elas se cumpriram em Jesus, elas se realizaram em Jesus. Sim, isso é possível. Agora, é possível também que a ideia de costumes que Moisés nos deu tenha sido uma espécie de desprezo de Estevão, não pela lei de Moisés em si, mas por um conjunto de tradições rabínicas que eram recebidos pelas autoridades religiosas da época como vindas de Moisés diretamente. Quanto a Jesus destruir o templo, as palavras foram gravemente distorcidas, não é? Estevão pode ter feito menção ao dito de Jesus quando da primeira purificação do templo. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã. Na ocasião, a atitude de Jesus foi de apego ao templo. Tanto que a observação dos discípulos foi uma recordação do Salmo 69. O zelo da tua casa me consumirá. Pelo contrário, quem tinha uma atitude desdenhosa, desrespeitosa, era exatamente os líderes dos judeus que permitiam que o templo, a casa de meu pai, segundo Jesus, se tornasse casa de negócio. Então, afinal de contas, quem é que tem zelo pelo templo? Então, quando Jesus disse, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei, sim, de fato, Jesus estava dizendo, com a explicação de João, que ele se referia ao santuário do seu corpo e era uma predição da sua ressurreição ao 3º dia. A outra menção ao templo, que pode ter sido desvirtuada pelas falsas testemunhas, poderia ter sido uma menção de Estevão ao sermão profético, porque em Mateus capítulo 24, Jesus diz que não ficaria, não sobraria pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Mas notem, as testemunhas são falsas. Não é que elas são falsas no sentido de que elas criaram palavras do nada e as puseram na boca de Estevão. Elas são falsas no sentido de terem desvirtuado as palavras de Estevão. Então, em nenhum desses casos é dito que Jesus afirmou que destruiria o templo. O templo, de fato, foi destruído. Mas pelos romanos, no ano 70 do 1º século da era cristã, continua destruído. Como falei hoje pela manhã, os judeus receberam um território em 1948, já por conta de ações do direito internacional com sede na ONU, na Organização das Nações Unidas. Mas ainda hoje, não tem templo em Jerusalém. Ainda hoje, lá no lugar, no Monte Sião, o que existe é a Mesquita de Omar. Quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não. Então, primeiro, Lucas falou sobre qualificações e feitos de Estevão. Segundo, Lucas descreveu um tanto das acusações que pesaram contra ele perante o Sinédrio. E aí nós chegamos no versículo 15. Após o depoimento das falsas testemunhas, a Estevão seria dada a oportunidade de apresentar sua defesa. Mas antes que ele falasse, Lucas registra uma cena inusitada. Os membros do Sinédrio fitaram Estevão, e olha o que diz no versículo 15,
viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. As interpretações são diversas para esta passagem. Alguns dizem simplesmente assim, que isto é uma forma de figurada de dizer que alguém que anda com Deus, que alguém que é profundamente sábio, que alguém que possui uma comunhão íntima com Deus, é de fato um anjo, aparece como um anjo, etc. Uma maneira de figurar as coisas. Agora, para mim, as coisas não são bem assim. O Sinédrio, segundo Lucas, fita Estevão e vê o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Me parece que nós temos algo em comum aqui acontecendo, e me parece também que o melhor paralelo na Escritura, há pelo menos 2 paralelos fora da Escritura, mas eu não vou nem fazer menção deles. Me parece que nós temos um paralelo na Escritura que lança uma luz sobre esta passagem. É a experiência de Moisés no momento em que Moisés recebeu pela segunda vez as tábuas da lei. Lá, Moisés teve a seguinte experiência: a pele do seu rosto resplandecia. A pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto. E temeram chegar-se a ele. Será que foi? Será que foi uma experiência parecida com esta? Se foi, o notável é que quando Estevão estava sendo acusado de falar contra Deus, de falar contra a lei, de falar contra o lugar santo, que é um símbolo da presença de Deus, símbolo da comunhão e do favor de Deus, é exatamente aí que se manifesta um sinal de que, muito pelo contrário, Estevão está absolutamente afinado com Deus, em comunhão com Deus, gozando do favor de Deus. Ele não tinha sido acusado de falar contra Moisés. Agora Deus concede a ele uma experiência semelhante àquela que concedeu a Moisés, lá naquele momento, quando Moisés estava de novo recebendo as tábuas da lei. Deus mesmo estava dando testemunho, segundo eu penso, que era com Estevão, a semelhança do modo como fez com Moisés. A semelhança do modo como era com Moisés. Em síntese, o mais provável é que o rosto de Estevão resplandeceu perante o Sinédrio como um sinal de que ele vinha de Deus, de que ele estava com Deus, de que Deus era com ele, de que ele testemunhava a palavra de Deus, de que ele tinha comunhão com Deus, gozava o favor de Deus. E aí o capítulo se encerra. A defesa de Estevão está registrada no capítulo 7. Mas nem a defesa, nem rosto de anjo livraram Estevão do martírio. Mas também o martírio não livrou Estevão da comunhão com Deus. Isto é coisa a respeito do que vamos falar no próximo domingo, se Deus permitir. Eu quero saber se os meus irmãos entenderam o texto, sim ou não. Então tá. Em conclusão, eu quero retomar um tema que já andei falando. Alicia me diz de vez em quando que eu falo a mesma coisa todo domingo. Não é uma coisa frustrante, não é? O pastor chega em casa, depois da mensagem, ele acha que reinventou a roda. E aí pergunta: aí, pai, foi a mesma coisa. É uma coisa frustrante. Mas sim, Alice, eu vou retomar aqui um tema, porque eu acho importante. Nós devemos afirmar que a perseguição não é boa em si mesma. Mas às vezes acontece. Pode acontecer.
Agora, enquanto nós estamos aqui, a Coreia do Norte, essa informação eu colhi de um programa na sexta-feira. A Coreia do Norte é o segundo país mais perseguidor dos cristãos da face da Terra, segundo o ranking da missão Portas Abertas. Os cristãos estão agora mesmo, aqueles que já expressam fé cristã clandestinamente, sendo perseguidos. Suas famílias são mortas. Quando eles conseguem escapar, eles são levados para uma vida de completa escravidão, de viver sob tortura. Esta é a situação dos nossos irmãos agora, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui no centro da cidade, de portas abertas. Só reclamando um pouco do calor. Reclamando do calor. Os nossos irmãos estão agora perdendo famílias, casas, bens e sob tortura da tirania do Kim alguma coisa. Kim Jong-un qualquer coisa. Isso não tem acontecido conosco. Não acho que vai. Não acho que vai. Pelo menos não assim. A partir de agora, nós somos aqui uma ditadura e vocês cristãos têm que rasgar a Bíblia. Não vai ser assim. Eu acho que as coisas vão de maneira lenta e pelo viés da proteção de direitos humanos, cerceando paulatinamente o discurso cristão. Na Coreia do Norte, o cristianismo é declaradamente o inimigo número 1 da ditadura. Não acho que vai acontecer. E perseguição não é coisa boa. Mas se acontecer, nós devemos nos certificar de algumas coisas. Preste atenção nisso. Primeiro, que a perseguição é resultado de um testemunho fiel do Evangelho. Estou sendo perseguido. Por qual razão? Porque testemunho fielmente do Evangelho e tenho uma vida em harmonia com ele. E não porque agi mal contra Deus e contra a lei. Foi exatamente esse o caso de Estevão. Ele foi perseguido, mas Estevão poderia estar muito seguro de que a sua perseguição era resultado de sua fidelidade. Segundo, a perseguição acontecendo, nós devemos nos assegurar que fomos perseguidos porque o testemunho cristão é tarefa inadiável. E nós sabemos disso. E não porque nós fizemos aquilo que poderia ter sido adiado para evitar problemas. Esse foi o caso de Estevão. Por que Estevão foi preso? Ele foi preso por seu testemunho fiel e ele foi preso por entender que o seu testemunho é coisa inadiável. Não é coisa que pode ser dita num segundo momento. Não é coisa que pode ser adiada. A mensagem do Evangelho, a missão evangelística da igreja é uma missão urgentíssima e não pode ser adiada por razão nenhuma, nem pela perseguição. Então, a perseguição está ocorrendo? Está. Então, nós precisamos nos certificar, estar muito certos de que nós estamos sendo perseguidos porque nós cumprimos tarefa que não pode ser adiada. Terceiro, a perseguição está ocorrendo, então certifiquemos-nos de que nós não provocamos a perseguição. Nós não provocamos a fúria das autoridades. As autoridades, elas são sensíveis. Cuidado com elas. Quem tem o poder de mando, quem tem o comando das polícias, quem tem o comando do exército, quem tem o comando da força coercitiva do Estado, da força coercitiva do direito e das leis, normalmente é gente sensível. Eu estou preocupado, por exemplo, com Putin. Putin tem talvez das maiores reservas de armas nucleares do mundo. E ele é muito sensível. Cuidado com ele.
quem tem esse poder normalmente costuma ser gente mimada. Então, se a perseguição está acontecendo, nós precisamos nos certificar de que nós não a provocamos, de que nós não atraímos a fúria das autoridades, nós não as desrespeitamos, nem as desprezamos, mesmo a pretexto de pregar o Evangelho. Se as pessoas, as autoridades se sentirem feridas, que isso seja unicamente por conta do teor da mensagem. E não pela forma como nós tratamos as autoridades. Foi o caso de Estevão. Quarto, se a perseguição acontecer, asseguremo-nos de que, mesmo a pretexto de testemunhar o Evangelho, nós não atraímos a força opositora por falta de sabedoria. Na verdade, é bom se certificar que a causa da violência foi exatamente a sabedoria irresistível do Espírito. Olha o que aconteceu aqui. Não faltou sabedoria no sentido do trato. Abundou sabedoria no sentido de tornar a argumentação de Estevão invencível. E aí está a causa da sua prisão. Foi o que aconteceu com Estevão. Quinto, para terminar, vinda a perseguição, rejeitada a mensagem de Jesus, contraditada a fé, perseguidos os cristãos, presos, como na Coreia do Norte, que tal, se pudermos, aproveitar a oportunidade para mais testemunho ainda? Foi o caso de Estevão. Ele foi contraditado pelos judeus, que o levaram ao Sinédrio. Agora, o que ele vai fazer? Dar testemunho do Evangelho. Agora, perante o Sinédrio. O que teria acontecido se Estevão tivesse recorrido para uma instância maior? Teria acontecido aquilo que aconteceu com Paulo. Paulo recorreu para uma instância maior e perante a instância maior, o que ele fez? Ele pregou o Evangelho. Foi o caso de Estevão. Mas eu não estou achando que nós vamos ser perseguidos desta maneira, não é? Não desta forma. Lentamente, paulatinamente, a cultura está sendo de tal maneira transtornada que a fé cristã se tornará um absurdo. Porque ela já é um absurdo em alguns meios. Ela já é coisa inimaginável em alguns círculos. Então, não é que não poderão mais pregar o Evangelho a partir de agora. É que, gente, isso é um absurdo. Pelo menos por hora, é isso que vai acontecer. Nada é eterno por aqui, vocês sabem disso, né? Nós não sabemos o que pode acontecer no contexto da geopolítica internacional. Não sabemos, não temos ideia. Nada por aqui é eterno. Por enquanto, me parece que o caminho é esse. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a igreja dele. Que Deus a encha do Espírito de Deus. Que Deus a faça forte, comprometida com o Evangelho. Em todos os momentos. Tudo para o louvor da sua glória. Fiquemos de pé nesse momento. Senhor, nós te buscamos mais uma vez. Agradecemos a ti porque, de alguma forma, apesar deste que te fala, a tua voz reverbera a partir da tua palavra. E nós a ouvimos nesta noite. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Pastor Edicleito.